Ei, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Você que está chegando agora no nosso canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? A professora Angélica está aqui com você, né, nos encontrando aí para esse Vale Tudo nosso de língua portuguesa, com destino à nossa aprovação na Guarda Civil Municipal de Vila Velha. Antes da gente começar, né, de nós começarmos aí, a professora Angélica estava nesse estado lindo, maravilhoso, Espírito Santo essa semana. Verdade, cheguei ontem de viagem, isso aí, pois é. A professora Angélica estava ali, né? Já cheguei para preparar esse Vale Tudo aqui para você, entendeu? Top de linha, viu? Estava lá em Guarapari sossegada, né? Graças a Deus o sol aí resolveu aparecer para a gente aí nos dias que nós estávamos aí. Que virada de ano maravilhosa, que a professora Angélica passou lá. E assim, amo, né? Meu pessoal, todo mundo mora em Vitória, né? Então, essa parte aí, Vila Velha, né? Região mais para baixo onde eu estava, Guarapari, lá na Serra, né? Nó, que legal. Adoro esse lugar, adoro o Espírito Santo, gente. E já vi, como diz, né? Já voltei para casa com vontade de retornar, tá? Sinceramente. Não dá vontade de sair da praia, não. Gente, olha só. Antes da gente começar aqui, né, nosso bate-papo, a professora Angélica sabe que nós estamos em reta final, não é assim? O nosso encontro aqui, ele é maravilhoso, mas também é um encontro de bate-papo, né? De professora Angélica te dar aí dicas aí com relação aos finalmentes aí, né? Eu entendo que você está totalmente preparado, totalmente preparada aí do outro lado. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar, viu? Você que ainda não está inscrito no canal, inscreva. Tem concurso público para sair. Olha só, nós temos aí autorizado Polícia Penal do Espírito Santo. Parece que são 600 vagas aí, não é isso? Pois é. Polícia Penal do Espírito Santo foi autorizado, 600 vagas aí. Oportunidade excelente para você, viu? Olha só. E por isso que eu estou te convidando para ativar o sininho da notificação, inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Por quê? Para você ficar ligado aí em todas as aulas que rolam aqui, para todos os concursos públicos a nível nacional. Inclusive esses, né? Polícia Penal do Espírito Santo, está autorizado com 600 vagas. E também a Guarda Municipal de Vila Velha, de Serra, né? Vila Velha nós vamos falar aqui, fechar aqui hoje, né? A Guarda Civil Municipal da Serra também. Acho que são 150 vagas e foi autorizado também este concurso. Então, você, né, da região aí do Espírito Santo, que me assiste aqui agora, destinada aí à sua aprovação nesse nosso Vale Tudo, não pode perder a oportunidade de continuar nos acompanhando no canal. Todas as informações que saírem novas aí, né, assim que sair edital aí, a gente vem para cá, coloca tudo aqui direitinho, né? Expõe tudo aqui do edital, fazemos a análise de edital aí, e aí a gente já lança aí conteúdo de qualidade para você se preparar, tanto para a Polícia Penal do Espírito Santo, quanto para a Guarda Civil Municipal da Serra, né? Tudo autorizado aí já. Em breve, se Deus quiser, a gente tem novo concurso aí, né? Para você que está aí no Espírito Santo. Então, vamos lá então, tá? Você já ativou o canal, inscreveu no canal, ativou o sininho da notificação, para ficar ligado aí. Então, vamos conversar um pouquinho agora, tá? Como eu disse, eu entendo, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já, né, está preparada aí para a prova que você vai fazer esse final de semana. Eu entendo isso, viu? Entendo que você está preparadíssimo aí do outro lado para essa prova aí que vai acontecer esse final de semana. Então, nós vamos dialogar. Primeira coisa, o aluno vira para mim e fala assim, professora, o que a senhora acha que vai cair na prova? Conversa comigo aqui, professor, porque assim, eu tô apavorado, não sei o quê, não sei o quê. O que a senhora acha que vai cair na prova, professora? O que eu acho que vai cair na prova, não. O que eu tenho certeza que vai cair em prova para você? Primeira coisa, interpretação e compreensão de texto. Essa é a única certeza que nós temos. Eu costumo brincar, eu acho muito bacana, né? O povo fala assim, não, pessoas, mas que brincadeira, né? Assim, ruinzinha, né? Mas interpretação de texto em prova de concurso público é igual a morte, né?
É a única certeza que a gente tem nessa vida, né? A certeza que nós vamos morrer uma hora, né? Sim? Pois é. Mas a interpretação de texto também. Mas não, né? E a interpretação de texto é a mesma coisa. É a única certeza que a gente tem da prova. Não é verdade? Que vai cair interpretação de texto para a gente. Então, olha aqui. Interpretação de texto com domínio em relações discursivas, semânticas, morfossintáticas, né, tipos textuais, porque está tudo atrelado à questão de interpretação de texto, né? Ah, será que o texto é narrativo? Quais são as características do texto narrativo? Será que o texto é descritivo? Quais são as características do texto descritivo que você estudou, né? Se o texto é argumentativo, se ele é injuntivo, quais são as características desses tipos de textos? Então, muita calma na hora. Eu entendo porque quando você estudou conosco na plataforma, teve tudo lá direitinho para você, né? Te explicando ali os caminhos para interpretar e compreender um texto. E também houve lá o quê? A situação dos tipos de textos que você pode visualizar em situação de prova. Como, por exemplo, o narrativo, o descritivo, o argumentativo e o injuntivo. Então, se você estudou as características, por exemplo, lá no texto narrativo, né? Quais são as características do texto narrativo, né? Beleza, a primeira são os elementos da narrativa. Eles são de extrema importância para a gente. Quais são os elementos da narrativa? A gente tem que avaliar, quais são os elementos da narrativa? Fulano, 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 fulano. Personagem, enredo, tempo, espaço, não é assim? Pois é. Então, isso aí, vai contar lá na prova para você. O texto faz parte da tipologia da narração, é considerado um texto narrativo, porque tem como características, né, tal coisa. O texto é descritivo por quê? Qual que é a principal característica do texto descritivo, né? A presença dos tempos presente e pretérito. Olha só. Por quê? Não tem como você descrever algo que ainda vai acontecer. Então, verbos no futuro não são presentes em textos descritivos. Tá vendo como é que é? Então, você usa ou o verbo no presente ou o verbo no pretérito. Além das formas nominais. São características presentes em um texto descritivo. Tá vendo? Pois é. Então, essas características que nós estudamos em curso, dentro de cada tipologia, é o que pode ser cobrado para você ali, traçando já a interpretação do texto também, tá? E aí tem, né, os gêneros discursivos, que também é a mesma coisa não, né, que está relacionada aí também à tipologia textual e à interpretação de texto, tá? Pois é. Logo em seguida, olha o que nós temos aí. Nós tivemos no conteúdo programático e nós estamos aqui revisando, né? Como eu disse para você, hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Em um bate-papo, reta final de prova, reta final aí de estudo. Então, nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre o conteúdo, olha. E aí, a gente tem aqui coesão e coerência. Como pode ser cobrado isso na prova, professora? De várias formas. Olha só, por exemplo, pode pedir a coesão e a coerência voltada para a questão de gramática, como pode pedir coesão e coerência voltada para a questão de interpretação de texto. É só você seguir o comando da questão. Eu sei que, lá atrás, quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora que falava assim, olha, para você resolver certas questões de prova, você não precisa voltar ao texto, é só você seguir o comando da questão. Se a questão te pedir para voltar ao texto, você está seguindo o comando da questão. Você vai voltar ao texto. Se lá na questão já tiver alguma coisa, algum fragmento, né, tratado ali direitinho, para que você vai voltar ao texto? Você não precisa voltar, entendeu? Você pode simplesmente, olha só, simplesmente você pode fazer o quê? Você pode ler ali o enunciado e conseguir resolver a questão sem voltar. Porque às vezes o enunciado vai trazer para você o quê? Fragmento do texto e que você já consiga resolver ali sem precisar ficar voltando ao texto, perdendo tempo lá, né? Voltando ao texto. Pois é. Então, essa coesão e coerência, ela pode acontecer em todo o contexto de gramática. Às vezes fala assim, marque a alternativa correta com relação ao uso dos pronomes de acordo com a coesão e coerência. Aí, coesão e coerência. Olha o nome coesão e coerência constando ali para você. Tá vendo? Então, você vai aplicar uma questão de coesão e coerência voltada para a gramática. Agora, vamos relembrar?
Vamos relembrar aqui em aula o que é coesão e coerência. Vamos relembrar aqui, né, nesse Vale Tudo Nosso, para a guarda de Vila Velha. Olha só, a coesão é aquilo que você visualiza escrito de forma correta. Quer dizer, é a aplicação da escrita de forma correta. Quando você escreve usando todo o padrão, né, todas as regras da norma culta bonitinho, você no ato da escrita está sendo coeso. Que você está escrevendo, aplicando as regras corretamente. Coeso. Agora, aplicando coesão. O que é a coerência? É o resultado dessa escrita correta. Então, se não tiver coesão, não tem coerência. A coerência anda junto com a coesão. Primeiro, você tem que ir lá na alternativa e observar se está tudo dentro do padrão culto da língua. Se está, beleza, está coeso, porque, né, a escrita ali está totalmente adequada e, por consequência, também está coerente. Tá vendo? Andam, ó, juntinhas as duas. Ok? Pois é. E aí, a gente tem o seguinte também, olha só. A gente tem aqui, né, a situação do valor dos conectivos agora. Vou jogar aqui para você poder dar uma olhada no que a gente teve aqui, olha. Valor dos conectivos. O que nós vamos entender com relação a esse valor dos conectivos aqui? Isso é muito importante para você, tá? É importante para você, porque isso vai, com certeza, é uma aposta minha para a prova. Apesar de que hoje em dia, né, a gente não aposta mais. Português, qualquer coisa pode cair. É difícil eu virar e falar assim, você vai estudar só conectivo, porque vai cair só conectivo na sua prova. Não tem isso mais, tá? Então, atenção você que vai fazer prova esse final de semana. Tá? Tudo é possível para aquele que crê aqui dentro do conteúdo de língua portuguesa. Tá vendo? Tudo é possível para aquele que crê. Então, vamos entender um pouquinho de cada um, saber que nós fizemos a nossa parte, nós tivemos disciplina, nós dedicamos, nós estudamos e meter o pau lá na prova e fazer o negócio acontecer bacana. Então, olha aí. Valor dos conectivos. Professor, o que pode ser cobrado aqui? Quando se fala valor de conectivo, nós precisamos entender que nós temos dois conectivos em questão, tá? Nós temos dois conectivos. Nós temos aí, vou virar aqui para mim agora que eu vou te explicar uma coisa. Nós temos dois conectivos. Nós temos o conectivo, tá? Nós temos o conectivo preposição, olha só. E temos o conectivo conjunção. Opa, engoli ali, né? Um pedacinho do N ali. Nós temos o conectivo conjunção. Precisamos entender para a prova o quê? O conectivo preposição, ele tem um peso menor que o conectivo conjunção, porque a conjunção, ela tem uma finalidade maior que a preposição, né? A preposição, ela só liga, não é assim? A conjunção, ela liga e estabelece uma relação de sentido. Então, quando se fala em valor de conectivo, né, igual foi ali, trouxe ali para a gente no conteúdo programático, valor deles é a semântica, é o sentido de cada um. Então, é você saber todas aquelas conjunções, classificar a conjunção aditiva, né? E, nem, mas também, bem como. Exprime valor de quê? De adição. É o valor do conectivo que vai ser cobrado. Vai exigir interpretação e conhecimento seu. Tá vendo como é que é? A preposição fulana de tal, ela indicou o que ali naquele contexto? Ela introduziu uma relação valor de quê? Tá vendo? É isso que a banca vai trazer para a gente. Então, nós temos que saber o valor dos conectivos. Quais são os conectivos? Preposição e conjunção. É o valor desses conectivos que a banca vai trazer para a gente. Tá vendo? Então, quando se fala de valor, vai ser atribuída a classificação? Até pode. Mas vai trazer, em primeira instância, para a gente o que? O sentido daquele conectivo que foi destacado. Então, se você não avaliou, corra ainda, dá tempo. Corre, dá uma olhadinha na preposição, nos valores que ela tem, tá? Que são vários. Se eu não estou muito enganada, são 16 relações semânticas aqui, sentido. E aqui tem mais uma porrada, né? Porque tem as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas. Eu acho que são mais umas 16 aqui também. Então, tem que correr, tem que avaliar. Porque isso aqui, ó, é bomba de prova. É bomba de prova. Entendeu? É bomba de prova. Você tem que pegar a conjunção mas
e tentar entender lá na questão da prova qual é a relação de sentido que a conjunção máxima está estabelecendo ali. É isso que vai ser cobrado da gente, porque é isso que veio trazendo aqui no conteúdo programático. Outra coisa agora, uso dos pronomes. Deixa eu conversar com você aqui. Ah, professora, não tem como ser mais precisa, não? O que lá do uso dos pronomes certinho que vai cair? Professora, eu quero saber. O que lá? Não tem jeito. Não tem jeito. Acabei de falar. Aqui é o quê, né? Saber que tudo é possível para aquele que crê dentro de língua portuguesa. Não tem outro jeito. Entendeu? A professora Angélica é sincera, porque nós estamos aqui no bate-papo final. Por isso que quando a gente vem tratando conteúdos, né, a gente vem conversando. Gente, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter constância no estudo, porque principalmente português é diamante de prova, ué, entendeu? E você tem que estar estudando, tem que saber o conteúdo, tem que ter domínio do negócio, entendeu? Agora veio aqui com relação ao uso dos pronomes. Olha só, logo abaixo aí, continuando. No uso dos pronomes, o que você vai avaliar aqui para mim? Você vai ter que saber empregar os pronomes, o emprego deles. Nós temos 7 classificações. Você estudou todas. Todas, todas, todas. Você estudou o pronome pessoal, pronome de tratamento, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo. Olha só. Você estudou o pronome indefinido, você estudou o pronome interrogativo e o pronome relativo. Você estudou 7 classificações. E esse uso dos pronomes está totalmente envolvido com essas 7 classificações, envolvido nessas 7 classificações, né? Lembrando que você viu dentro do curso, né? Você que é nosso aluno, o quê? Que cada classificação tem a sua particularidade de prova. Agora, a minha aposta desse uso dos pronomes aqui para você é o quê? Primeiro, os pronomes pessoais. Por que eu falo de pronomes pessoais? Porque quando nós falamos de pronomes pessoais, nós temos um monte de regras, tanto dos pronomes pessoais do caso reto quanto do caso oblíquo, né? Você que foi nosso aluno e que é nosso aluno na plataforma sabe o que a professora Angélica está falando com você. Então, assim, os pronomes pessoais são pronomes de prova porque tem uma porrada de regra, não é assim? Pois é. Agora, saindo dos pessoais, nós temos outro que também é muito importante, que são os pronomes relativos. Olha só. Em termos de classificação de pronome, né, dentro do uso deles ali, 2 tipos de pronomes são, né, pode ser questões de prova. É o pessoal, pronome pessoal, olha só, né, aqui, e também o pronome o quê? Relativo. Aí aqui no pronome relativo, eu quero dar um bizu rápido, básico, frenético, para você não esquecer, porque pode acontecer isso na sua prova, dentro do pronome relativo, tá? Quando você visualizar o que, a palavrinha que, para que ela seja um pronome relativo, o que vem antes dele aqui, ó, dela, né, da palavra que, o que veio antes aqui, nunca pode ser um verbo. Isso é um macete do pronome relativo para você não errar em situação de prova. Então, se antes da palavrinha que é um dos pronomes relativos, tá? E eu estou trazendo o que porque ele é o que mais pode acontecer em prova. Então, se antes do pronome que aqui vier um verbo, antes do pronome que não, né? Antes da palavra que, tá? Acontecer um verbo, essa palavra que não é pronome relativo. Ela é uma conjunção, ela é um conectivo, tá vendo? Então, professora, se ela fosse o que aqui, antes do que aqui, vier, então, um substantivo ou uma expressão substantivada, aí é um pronome relativo? Sim. Mas se antes do que aqui acontecer um verbo, o que não é pronome relativo. Ele é uma conjunção, tá? Isso é um trato muito importante para você também. Agora, nessa vertente aí do uso dos pronomes, né? Ainda dentro disso aí, cuidado com a colocação pronominal, tá? Que nós temos a próclise, nós temos a mesóclise, nós temos a ênclise, né? Lembrando que a próclise é a única colocação pronominal onde o pronome oblíquo vem geralmente antes do verbo, né? Atraído por um termo atrativo, tá? Atraído por um termo atrativo. Então, assim, se teve o termo atrativo e teve o verbo, né? Você sabe quais são as classes que remetem como termo atrativo, né? Pois é, ó.
Pronome, atrai pronome para antes do verbo. Pronome é um termo atrativo para atrair outro pronome, né? O pronome oblíquo para antes do verbo. Você tem advérbios como sendo termo atrativo, conjunções, algumas como sendo termo atrativo. Tá vendo como é que funciona? Pois é, algumas preposições como sendo termo atrativo. Então, quando tem termo atrativo antes do verbo, o pronome oblíquo também tem que ficar antes do verbo, fazendo o quê? Próclise, tá? Tem que ficar fazendo próclise, tem que acontecer ali com próclise obrigatória. Entendeu como é que funciona? Pois é. Aí, a ênclise e a mesóclise, não há necessidade, não acontece termo atrativo antes do verbo para que você faça mesóclise ou para que você faça ênclise, tá? Pois é, nós temos tudo isso aí também, então tem que tomar cuidado, tá? Se tem dúvida aí na colocação pronominal, volta lá no material e ainda dá uma visualizada rápida para você poder conseguir gabaritar a prova, entendeu? Porque é uma possibilidade. Pronome é questão de prova, tá? Algo de pronome a gente pode esperar na nossa prova esse final de semana, beleza? Pois é. Aí vamos lá, então, conversar agora. Olha aqui o que aconteceu, olha o que veio trazendo aí pra gente agora, olha. Nós temos aí semântica, né? Sinonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia. O que é essa semântica? É o sentido, o significado das palavras, né? Então, você tem sinônimos, antônimos, tá vendo? Você tem, quando fala em homonímia, né? Nós temos aí palavras homônimas, que são palavras que têm alguma coisa de igual nelas, tá vendo? Polissemia, duplo sentido, tá vendo? Nós temos isso tudo aí acontecendo dentro desse quesito semântica aí, tá vendo? Aí, o que acontece? O que você vai prestar atenção aí, né? Vamos conversar. O que você vai prestar atenção aí? Você vai prestar atenção em quê? Em questões que vai tratar para você o quê? Quando se fala em sinônimo, você sabe que é significado. Mesmo significado equivalente, né? Vamos falar assim. Vamos falar de sinônimos como significados equivalentes, tá? Porque se você tem sinônimo, e isso é tratado não somente de forma isolada, mas em várias situações aqui dentro do que a gente já viu. Por exemplo, no estudo do conectivo, tá? Olha só, no estudo do conectivo, ali, você pode trocar uma preposição por uma conjunção sem que haja perda de sentido. Você está lidando com situações o quê? De sinonímia, de palavras sinônimas, tá vendo? De conectivos que são sinônimos, tá vendo? Então, pode acontecer em várias classes gramaticais. Olha só, nós temos aí, né, no caso da hiperonímia, não é verdade? Que a gente tem aí, nós temos o quê? O fato de ter palavrinhas que dão toda uma ideia, né, de significado abrangente, por exemplo, né? Isso aí é o que a gente vê, tá? Nós temos aí, ó, a palavra esporte, por exemplo, né? Olha só, vou voltar para cá. Palavrinha esporte, por exemplo, no caso da hiperonímia. Ela traz, uma única palavra que traz um conjunto de coisas, porque esporte, olha só, olha o tanto de coisa que é visto dentro do esporte, tá vendo? Então, assim, quando você fala em esporte, você não fala só no futebol, você fala em várias situações. Então, a palavra esporte é uma palavra considerada hiperonímia, tá vendo? Justamente por quê? Porque dá, né, essa ideia do todo, tá? Então, toda vez que você tem hiperonímia, você tem uma palavra que dá a ideia do quê? Do todo. Olha só, tá vendo? Você tem essa situação do todo aí, né? Tá? E aí, quando a gente tem a hiponímia, olha só, a gente tem vamos dizer assim, como é que a professora Angélica pode explicar para você? Você tem o quê? Uma demarcação, né, do oposto ali, do conceito, né? Do conceito oposto ali, entendeu? Porque uma tem sentido, a hiperonímia, vamos dizer assim, ela tem sentido específico, né? E a outra tem sentido genérico, uma e outra, né? Uma tem sentido genérico, outra tem sentido específico, tá? Então, a hiperonímia, ela tem a ideia do todo, né? Assim, é mais abrangente, e a hiponímia não, tá? Ela, vamos dizer assim, né? Ela é mais abrangente, a hiponímia, ela é menos abrangente, tá? Ela é menos abrangente que a hiperonímia.
Mas isso aí tudo, pessoal, tudo está relacionado a quê? À semântica. Tudo está relacionado ao sentido. Então, uma é mais abrangente, a outra é menos abrangente no sentido da palavrinha ali. Nós temos a homonímia, que tem alguma coisa de igual entre as palavras, e nós temos ali a polissemia, vários sentidos acontecendo, tá? E nós temos ali o que? A sinonímia, que é sentido equivalente, ok? Beleza. Vamos lá, então, agora. Figuras de linguagem. Olha o que trouxe aí, ó. O próximo item que veio trazendo aí pra gente, ó. As figuras de linguagem já veio aí o que a prova vai querer, né? E como já citou essas de início aí, nós temos várias. Nós temos várias figuras de linguagem. Você estudou para esse concurso da Guarda de Vila Velha, você sabe. Nós temos várias figuras de linguagem, várias. Aí a banca já começou trazendo aí pra gente, olha só. Hipérbole, metáfora, metonímia, personificação e outros. Então, a gente já sabe, né? A gente já sabe aí as figuras. E eu espero que você esteja afiado em todas elas. Todas elas, tá? Todas elas. Cuidado com isso aí, viu? Pois é. Abre o olho, porque isso é leitura. Figura de linguagem não tem jeito, é leitura. Deixa eu te falar uma coisa. Você já adquiriu o nosso pacote simulado? Ainda dá tempo, né? Por que eu tô falando isso com você do pacote simulados agora? Porque nós temos o pacote simulados ofertados aí a você para este concurso da Guarda de Vila Velha. Quando você faz o pacote simulado, você tem todas essas questões, né, presentes nesses pacotes de simulados aí, nesse pacote, né, deixa eu conversar direitinho com você, nesse pacote de simulados, onde você treina aí, né, para saber se você já está mandando bem mesmo aí para fazer a sua prova esse final de semana. Então, se você ainda não adquiriu o nosso pacote simulado, o link está na descrição do nosso vídeo. É só você clicar aqui, tá fixado no comentário aí na descrição do nosso vídeo também, e adquirir o nosso pacote simulado. Ainda dá tempo. Aí você vai praticar tudo isso aqui, ó. Principalmente as figuras de linguagem, que é coisa que você precisa saber. Principalmente nessa semântica aí, que é coisa que você precisa saber. Não vai adiantar a gente ficar falando sobre isso aqui agora, né? Espero eu que você já tenha estudado e esteja tudo certinho aí com você. Então, agora você só vai comprar, adquirir o pacote simulado, fazer e visualizar. Não, eu tô top de linha ali. E o que você não tiver, ainda dá tempo de correr e visualizar alguma coisa, né? Ainda antes da sua prova acontecer. Olha só, na estrutura e formação das palavras, composição, derivação e outros processos. O que eu quero te dizer? Na derivação, nós temos 6 tipos. Então, eu espero, como eu disse para você, assim como eu disse com relação a figuras de linguagem, eu também vou dizer com relação à estrutura das palavras. Eu espero que você tenha estudado todos os processos de derivação. Por quê? Porque nós temos derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética. Olha só. Derivação sufixal, prefixal e sufixal junto, né? Ou sufixação e prefixação. Nós temos derivação imprópria e derivação regressiva. Cada uma tem sua particularidade. Por isso que é necessário que você saiba todas, tá? E nos casos de composição, a gente tem 2. Então, se você não está lembrando, corre no material, tá? Porque é muita coisa. Corre lá e dá uma olhada nos processos de derivação e nos 2 de composição. Graças a Deus, a composição só tem 2 exemplos, né? Que é composição por justaposição e composição por aglutinação. Se você vai compor por justaposição, só vai juntar e ninguém vai perder nada. É igual o João e Maria, que não tem nada e vai casar. Ninguém vai perder nada, eles só vão juntar. Beleza. Agora, quando aglutinou, quando é composição por aglutinação, pensa que para o João casar com a Maria, ele teve que fazer o quê? Ele teve que abrir mão do cachorro dele. Olha só, porque a Maria não queria. João perdeu alguma coisa para casar com a Maria, para juntar com ela. Isso é a composição por aglutinação. É perder, alguma coisa se perde na hora de fazer esse processo de composição, tá vendo? Pois é, não é difícil não, é só associar. Agora, a derivação tem que saber, porque é uma porrada de exemplo aí. E eu espero que você já esteja sabendo tudo. Vamos lá, então. Mais alguma coisa aqui? Flexão nominal e verbal. Aqui são todas as classes de palavras. Você estudou todas, né? Então, você tem pelo menos que saber, tá? E já vou conversar aí. Tem pelo menos que saber a função de cada uma. O que o substantivo faz? Nomeia, ué. O que o adjetivo faz? Dá qualidade, né, a um substantivo. O que o artigo faz? Ele faz o quê? Ele determina o substantivo, o numeral, quantifica.
O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Ah, os conectivos aqui, a preposição, o que ela faz? Ela junta, é um conectivo que vai juntar para o negócio ter sentido. E a conjunção? Também é um conectivo que vai juntar e vai estabelecer uma relação de sentido, como a gente já conversou. Ah, o que o advérbio faz? Exprime circunstância de um verbo, de um adjetivo, de um outro advérbio. Ah, o que a interjeição faz? Ela exprime um estado emotivo. Tá vendo? Pelo menos essas situações básicas, conceitos, né? A função de cada classe, você precisa levar para sua prova. Entendeu como é que é? Beleza, ótimo então. Aí o que acontece? Olha só. Nós vamos agora lá no emprego de tempos e modos verbais. Isso aqui é outro BO, porque verbo é uma aposta minha para sua prova. Verbo cai em todas, assim como o pronome também cai em todas. Primeiro você precisa saber os modos para depois você entrar dentro do tempo de cada um. Quais são os modos? Indicativo, olha só, que é o modo da certeza, o subjuntivo, que é o modo da possibilidade, e o imperativo, que é o modo da ordem, desejo, pedido. E ali você entra nos tempos que existem dentro de cada modo. Cuidado, tá? Para você não confundir as coisas. Por exemplo, tá? Por exemplo, quando o verbo está terminando em ão, com a otil, ele indica futuro. Quando o verbo está terminando em ão, com a m, ele indica presente ou pretérito. Olha só. O verbo que termina em ria, tá? Assim, ó, com essa terminação aqui, ele indica futuro do pretérito. Bateria, comeria, falaria, passaria, tá vendo? Agora, diferente dele terminar em ia, somente ia. Olha aí, ó. Batia, comia, tá vendo? Sorria. Tá vendo aqui? Aqui, quando ele termina em ia, ele está lá no pretérito imperfeito do indicativo. Da mesma forma que quando o verbo termina em ava, né? Ava, aqui. Quando ele termina em ava, ele também está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, muita calma na hora. Lá no modo subjuntivo, por exemplo, nós temos tempos lá que tem que acontecer em forma de locução verbal. Por exemplo, o pretérito perfeito, mais que perfeito, e o futuro composto. Então, se pedir lá na sua prova assim, pretérito perfeito do subjuntivo. Opa, eu tenho que achar uma locução verbal aqui. É o primeiro passo, tá? Porque tem detalhes dentro da locução verbal, mas é o primeiro passo. Ah, se tiver pedido pretérito mais que perfeito do subjuntivo, tem que ter locução verbal lá também. Ah, se estiver pedindo futuro do presente do subjuntivo, não existe esse tempo dentro do subjuntivo. Porque dentro do subjuntivo, o futuro é considerado futuro simples ou futuro composto. Olha o macete aí, tá vendo? Só existe futuro do presente e futuro do pretérito dentro do modo indicativo. Tá vendo como é que é? Pois é, então vamos associar aí, tá? Professora já aqui, ó, se acordando aí para a vida, porque o negócio não é brincadeira, não. Ah, vamos embora, nossa prova já é esse final de semana. Então, não estudou? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Nem posso escutar uma coisa dessa da sua pessoa. Vamos lá. Mais uma coisa, ó. Classes de palavras, já falamos, porque envolve flexão nominal e verbal. Agora, a gente vai aqui, olha. Regência nominal e verbal. O que é isso aqui? O que é regência nominal? Rapidão. É um nome, exigir o complemento nominal adequado a ele. Beleza? Ok. O que é a regência verbal? É o verbo exigir o complemento certinho para ele ali. Você vai parar no verbo, vai perguntar para o complemento e o complemento vai responder, ó, de forma ok. É isso que vai acontecer. É assim que nós temos a regência verbal acontecendo de forma correta. Beleza? Top. Aí trouxe aqui o gabarito, misericórdia, o cronograma programático, o quê? Concordância nominal e verbal. Concordância é a classe mais, é a parte da gramática mais complexa, né? É isso que a gente vê. A parte mais complexa da gramática é a bonita da concordância nominal e verbal. E aí, o que acontece aqui? Olha só, olha o que acontece dentro dessa concordância nominal e verbal. Concordância nominal, vamos lá. Você vai achar primeiro o substantivo, porque os termos têm que concordar, né? Tem que se relacionarem bacana ali. Isso é a concordância. Então, vamos lá. Concordância nominal. Você vai achar o substantivo,
e visualizar no restante do contexto, substantivo, adjetivo, pronome, substantivo não, desculpe-me, adjetivo, artigo, numeral e pronome, concordando certinho com o substantivo que aconteceu ali. Vendo? Cuidado, tá? Porque dentro da concordância nominal, nós temos particularidades com relação à palavrinha anexo, incluso, kit, bastante, mesmo, olha só, tá vendo? Possível, são todas essas regrinhas aqui que eu falei, desde o incluso, bastante, possível, anexo, né? As expressões é proibido, é permitido, tá vendo? É bom, é necessário, isso também pode ser particularidade de prova para você, viu? Agora, já na concordância verbal, não, na concordância verbal é o sujeito concordando com o verbo. Opa, é o verbo concordando com o sujeito. Porque primeiro você acha o sujeito e aí depois você vai visualizar. Primeiro, quando você achou o sujeito ali na concordância verbal, você vai entender como que o sujeito está. O sujeito é simples. Ah, o sujeito é composto. Aham. Depois que você visualizar como o sujeito se encontrou ali, aí você vai concordar o verbo com ele. Tá vendo como é que é? Pois é, então muita calma, porque tem um caso, os casos do sujeito composto são os piores. Por exemplo, se o sujeito é composto e o verbo veio depois, obrigatoriamente o verbo tem que concordar no plural com esse sujeito composto. Se o verbo veio antes do sujeito composto, o verbo pode concordar tanto no plural quanto no singular. Tá vendo como é que é? Pois é. Então tem concordância facultativa. E isso é regra básica. É regra que você tem que levar para a prova, você já tem que estar sabendo isso aí já. Entendeu? Atenção, você que vai fazer prova para a Guarda Municipal aí de Vila Velha esse final de semana, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui mais. Olha só. Nós temos aqui estruturação do período, são as orações coordenadas e subordinadas. E a gente sabe que quando nós temos orações coordenadas, né? Uma não depende da outra, tá? E quando nós temos orações subordinadas, uma já vai depender da outra. O ponto de partida para você avaliar as orações, tanto coordenadas quanto subordinadas, é a conjunção. Se você está indo para a sua prova sem saber conjunção, misericórdia em você, porque é a conjunção que vai fazer você gabaritar esse item aqui, ó, que vem no conteúdo programático. Coordenação, subordinação e correlação. Essa correlação aí é a relação semântica entre elas. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, muita calma na hora, tá? Muita calma na hora de associar isso. Aí, o que que acontece? Nós temos aí também pontuação. Você tem que estar sabendo os sinais de pontuação. O que que a prova pode cobrar com relação a essa pontuação aqui? Primeira coisa, tá? Nós temos a primeira ocorrência. Primeira coisa que pode acontecer em prova com relação à pontuação para a gente é o quê? É o uso correto do sinal de pontuação que vai ser trazido lá no enunciado para a gente, tá? Ou pode te pedir para avaliar a alternativa que foi pontuada corretamente. E aí pode trazer em cada alternativa lá um sinal de pontuação. Na letra A, o uso da vírgula, na letra B, o uso do travessão, na letra C, o uso do sinal de 2 pontos, na letra D, o uso das aspas. Tem que saber, tá? Então, cuidado com isso, porque a banca costuma trazer dessa forma para a gente, tá? Ou, às vezes, né, uma substituição de um sinal de pontuação por outro sem que haja perda de sentido. Você tem que estar afiado aí ou afiada nesse contexto de pontuação, tá? Ok. Variação de linguística é a linguagem culta, a linguagem coloquial, a gíria, né? A linguagem vulgar. Essa variação que nós temos na linguagem também. E, para finalizar, a ortografia vigente. A ortografia vigente é o quê? É o nosso estudo da ortografia, ué. Depois do novo acordo ortográfico. Qual é a primeira possibilidade de prova para a gente? Uma questão de ortografia. Pedir para você marcar lá as palavras que estão escritas corretamente. E aí, às vezes tem a palavra com RR e a outra com R só. Qual está escrito correto? Qual está escrita de forma correta, né? Há uma palavra com CH e outra palavra com X. Qual está escrita de forma correta? Infelizmente, eu vou dizer para você uma coisa, tá? Porque a gente é super sincero aqui, a gente não está brincando com a aprovação de ninguém, não. Se acontecer uma questão como essa, escrever, avaliar a palavra escrita corretamente, rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso e tentar marcar a questão. Se você não souber a palavrinha, tá? Por quê? Porque esse negócio de a palavra é escrita com X ou com CH, ela é escrita com um R só ou com 2 R's,
Isso aí é coisa que você traz desde o ensino fundamental, faz parte da sua bagagem de conceito, sua bagagem de vocábulo, de conhecimento das palavras. Tá vendo como é que é aí? Pois é. Aí outra coisa que pode acontecer é o uso dos porquês. Você tem que lembrar os porquês para levar para a prova. E o uso do hífen, tá? No uso do hífen, deixa eu te dizer uma coisa. Temos regras básicas. Ó, deixa eu só te dar um bisuzinho frenético aqui no uso do hífen. Se cair em questão de prova para você. Se o segundo elemento, a segunda palavrinha ali começou com H, tem que ter hífen antes dessa palavrinha de forma obrigatória. Ok? Beleza, tem que ter hífen obrigatório. Você tem o primeiro elemento e o segundo elemento. Aí, se o segundo elemento começar com H, tem que ter hífen ali para separar aquelas duas palavrinhas. Tá? Se o primeiro elemento, a primeira palavra terminou com uma letra, e a segunda palavra começou com a mesma letra, geralmente tem hífen também ali entre essas palavrinhas. Agora, se o primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo começou com letra diferente, você vai tirar o hífen da jogada e juntar tudo. Tá vendo? São regras básicas que você tem que levar para a sua prova. Beleza? Pois é, então, olha, a professora Angélica trouxe aqui correndo para você nesse bate-papo nosso, né? Acabando de chegar de viagem aí, preparando para essa prova desse final de semana. É todo o conteúdo aí, né? Bem destrinchado aí daquilo que você pode, né? Aproveitar e entender. O que você não lembra, você vai correr e vai associar lá rapidinho, porque a prova ainda vai acontecer, a prova, né? Tá aí por vir, a gente sabe. E dá tempo ainda de correr e de visualizar alguma coisa que a gente tem dificuldade, né? Porque português é de extrema importância pra gente. E no mais, olha, a professora Angélica quer desejar a você boa prova, excelente prova, tá? Muito obrigada aí por acreditar no nosso trabalho, e estar conosco na nossa plataforma, estar conosco aqui no canal do Vale Concursos, tá? Porque é como eu disse, né? Eu já cheguei, estou aqui no Vale para poder trazer aí esse Vale Tudo com qualidade para você, tá? Então, muito obrigada por confiar no trabalho do Vale Concursos. E é isso, viu? A professora Angélica e a equipe do Vale Concursos está contando com a sua aprovação, tá bom? Então, ó, vamos lá, tá? Ainda dá tempo de respirar fundo, olhar alguma coisa antes da nossa prova acontecer. Beijo no coração, fica com Deus aí, viu? E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ó, lembre-se que Polícia Penal do Espírito Santo, o edital foi autorizado ali, né? Foi autorizado, está autorizado ali. E a Guarda Civil Municipal da Serra também. Então, a Guarda Municipal da Serra e Polícia Penal do Espírito Santo, autorizado aí os concursos, tá? Então, vamos ficar de olho aí e cuidado, hein? Não perca as informações que a gente vai colocar aqui no canal do Vale Concurso sobre isso para você. E também siga-nos no nosso Instagram, né, nas nossas redes sociais, para ficar antenada aí a tudo que vai rolar, beleza? Um grande abraço, viu? Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.